Comme je vous avais promis, je viens ici aujourd'hui pour parler sur le Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Je plaisante. Tô brincando, gente. Não vai ser um vídeo em francês, claro que não. Vai ser um vídeo em português. E hoje eu vou contar, então, o iniciozinho, o debut do Madame Bovary pra vocês. Vamos comigo, então, nessa viagem? Madame Bovary foi escrito pelo Gustave Flaubert, um escritor francês que nasceu em Rouen, na França, em 1821. Ele escreveu Madame Bovary, ele começou a escrita dele aos 30 anos, ele era um cara bem jovem. Então ele começou essa grande jornada por esse livro que tomou 5 anos da vida dele. Foi uma escrita tortuosa, ele escreveu em várias correspondências para amigos íntimos e para suas amigas também, namoradas, que o Madame Bovary estava acabando com ele. Muitas vezes ele escrevia meses e meses, inúmeras partes do livro. Às vezes, durante horas, saíam vários capítulos. E às vezes ele podia passar quase um ano sem conduzir uma cena que ele considerasse aceitável. Então, Madame Bovary ele foi uma escrita intermitente e foi uma escrita que tomou muito do sangue, aquele fel que o escritor tem que depositar no livro. Então foi um trabalho realmente de fôlego para o Flaubert. Nessa época, ele já tinha tido a primeira crise epilética, que aconteceu em 1844, 3 anos depois de ele ter começado a faculdade de Direito. Mas vamos começar um pouquinho antes pela vida dele. Ele era filho do cirurgião-chefe da cidade e a mãe dele era filha de médicos também. Eles viviam todos juntos, ele, que era o irmão do meio, o irmão mais velho, a família já tinha perdido antes 2 bebês, antes desse irmão mais velho, e uma irmãzinha menor. Eles viviam num apartamento úmido e bastante escuro, que era um apartamento que tinha sido destinado à família em função da profissão do pai. O Gustave, ele era sempre deixado em segundo plano, porque ele era um aluno mediano. Ele sempre se sentiu à sombra do irmão mais velho, que era um aluno brilhante, tão brilhante que acabou assumindo o lugar do pai como sucessor dele e ficou com o cargo de cirurgião-chefe do hospital da cidade. Apesar de ser um aluno mediano, o Flaubert sempre gostou de escrever. Ele já tinha sido suspenso por indisciplina mais de uma vez, mas aos 13 anos ele fundou com um amigo dele na época um jornal chamado Art et Progrès, Arte e Progresso. Em 1841, vocês já sabem, ele entrou para a faculdade de Direito, saiu 3 anos depois do primeiro ataque epilético. Parece que foi um ataque muito grave, muito sério. E logo depois, ele teve a perda do pai. E o pai deixou a ele uma herança de $500 mil. Nada mal, hein? Mas, infelizmente, logo depois, ele também foi assolado por uma perda muito, muito desagradável. A perda da irmã mais nova. Parece que ele tinha uma ligação muito forte com ela, até mais forte do que com a própria mãe. Mas essa herança que ele recebeu lhe permitiu, então, levar uma vida dedicada à escrita, sem se preocupar com o próprio sustento, já que ele já tinha essa renda. Ele teve muitas amizades, muitas namoradas, amizades coloridas, e uma delas, uma famosa, foi a poetisa Louise Collet. E com ela, ele trocou muitas cartas, por muitos anos, e cartas em que ele discutia o processo da Madame Bovary, da escrita do romance, em que ele discutia o trabalho e a missão do escritor, e também discutia reflexões sobre o papel do homem e da mulher, aquilo que ele pensava sobre o lugar do homem e o lugar da mulher na sociedade. Antes de escrever o Madame Bovary, antes de sequer começar a escrevê-lo, ele fez um primeiro esboço do Educação Sentimental. E parece que ele já tinha trabalhado em pequenos contos, pequenos esboços, temas como adultério e essa ideia de que uma mulher casada poderia almejar uma outra coisa que não a sua vida, presa irremediavelmente àquele casamento. Mas a versão que chegou até nós, da Educação Sentimental, é uma versão que foi escrita e recorrigida em 1861, 1862. Ou seja, 5 anos depois da publicação, da redação final do Madame Bovary. E esse conto, esse Educação Sentimental, é bem curtinho. Também tem um outro chamado Un cœur simple, Um Coração Simples, que é um
um Flaubert meio romântico, ainda que desiludido. É um Flaubert leve. É um Flaubert muito diferente desse Flaubert que a gente vai achar no Madame Bovary. No Madame Bovary parece um Flaubert mais ativo, menos apassivado. Alguém que assiste ali de camarote ao ocaso da sua personagem. Eu não acho que isso seja sadismo, crueldade do Flaubert, como se ele estivesse colocando ali naquela personagem tudo que ele tinha visto em outras pessoas com quem ele conviveu e ele tivesse decidido se vingar de várias pessoas, colocando esses vários aspectos de personalidade na Madame Bovary. Não, parece que ele está assistindo ao desenvolvimento dele mesmo, ou ao desenvolvimento de alguma coisa que eu acho que intimamente ele sabia que ia ser uma obra de arte. Porque a maneira dele falar é diferente, é uma maneira calma. Enquanto que nos outros contos eu acho que ele dá voz a um eu lírico que é mais romântico, é mais blasé em muitos momentos. O Madame Bovary eu acho um livro escrito por um cara decidido, um cara que sabe o que quer, um escritor que sabe o que quer fazer com a personagem. É uma postura muito diferente. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês já leram do Flaubert além disso, mas essa é a ideia que eu tive. É a ideia que eu tive quando li o Madame Bovary pela primeira vez e depois comecei a juntar com as outras leituras que eu tinha feito do Flaubert. E a ideia que eu tenho agora, começando a reler de novo com vocês. O Madame Bovary foi publicado em 6 tomos numa revista, como um feuilleton, né, aquelas novelas publicadas em fascículos, de 1º de outubro a 15 de dezembro de 1857. Por isso que eu escolhi, então, esse dia para começar essa leitura com vocês. Um ano antes, mais ou menos na mesma época que o livro de poemas do Baudelaire, Fleurs du Mal, As Flores do Mal, também recebeu uma acusação de imoralidade e eles tiveram que responder, tanto o Flaubert quanto o Baudelaire, a um processo. O Flaubert teve mais sorte e o Ministério Público depois tirou essa ação, o processo, ele conseguiu se defender e o livro, então, acho que sofreu algumas pouquíssimas modificações, mas conseguiu ser publicado. A mudança que o Baudelaire teve que fazer nas Flores do Mal parece que foi bem maior, bem drástica, e muitos poemas precisaram ser excluídos para que o livro fosse publicado. Imaginem que no texto do processo, o advogado do Ministério Público escreveu que o Flaubert ele tinha ultrapassado um limite que nenhum escritor que respeitasse a si mesmo iria ultrapassar. E o Flaubert muitas vezes falou que o Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary era ele mesmo, d'après moi, quer dizer, era segundo ele, era uma escrita que tinha a ver com o que ele pensava, com o seu ponto de vista. Era ele e ao mesmo tempo era alguma coisa que tinha tudo a ver com a forma como ele via o mundo, como ele via a vida. Então, Madame Bovary, c'est moi, d'après moi. E o Madame Bovary vai começar então com o primeiro dia de aula da Emma? Não, gente. A Emma, nossa Madame Bovary, ela é a segunda Madame Bovary e ela vai aparecer bem depois. O livro começa com o primeiro dia de aula do coitadinho do Charles Bovary, que é o marido da Emma. A primeira Madame Bovary é a mãe dele. Ela era casada, mas o marido dela tinha dissipado o pouco dinheiro que o pai tinha deixado para a família. E o Charles Bovary foi educado em casa durante muito tempo. Ele só foi para a escola bem tarde, ele tinha aulas de latim com o vigário da região e a mãe ensinava o que podia a ele em casa. Eles mantiveram o menino em casa por economia. Mas o pai dele tinha dado uma criação tanto quanto espartana. Gostava que ele dormisse num quarto frio, gostava que ele andasse descalço, zanzasse pelas áreas mais rurais do lugar onde eles viviam, porque achava que era isso que era importante para a constituição de um homem, de um verdadeiro homem. Aos 12 anos, então, ele entrou para a escola e é assim que começa a nossa história. Ele não tinha uma pronúncia muito boa, tinha um sotaque provinciano, a forma dele de construir as frases era esquisita, tanto que quando o professor perguntou a ele qual era o seu nome, ele disse Charles Bovary. Era Charles Bovary, mas ele pronunciava de uma forma que cortava metade das palavras e em muitas regiões o francês ele pronuncia as coisas muito rápido, então é como se você tem a impressão de que ele corta metade da palavra, mas para aquele público, para aquelas pessoas foi engraçado, então ele era a chacota da
sala. E ele também não sabia como lidar com o chapéu. Toda vez que ele se levantava, se sentava, o chapéu caía da cabeça dele, todos riam dele. E o professor, não é à toa, que pediu para que ele escrevesse 20 vezes em latim a conjugação ridiculus sum. Je suis ridicule. Eu sou ridículo. O Charles estudava muito, ele era muito esforçado, mas ele tinha muita dificuldade. E apesar dele se debater com os livros, com etimologia, com o dicionário, ele conseguiu ficar só na média da sala. E ele fez isso até o 3º ano. Eu não sei exatamente qual série equivalia a esse 3º ano, a esse troisième que o Flaubert menciona aqui, mas devia ser um ensino básico do básico. Então os pais dele tiraram o Charles da escola. E a mãe decidiu que ele iria então estudar, ele iria seguir um curso preparatório para prestar exame para ser um oficial de saúde, um officier de santé, um médico, digamos assim. Então ela alugou para ele um quarto na casa de um tintureiro e lá ele passou a viver. Ele tinha que ficar sozinho, a mãe ajeitou todas as coisas, mas ele precisava viver sozinho lá. E ele teve que se debater com aqueles conteúdos tão esquisitos, cursos de anatomia, aula de fisiologia, várias coisas que ele não compreendia e parece que o trabalho, a parte prática, era muito cansativa. Ele tinha que ir para o hospital, acompanhar várias coisas, várias sessões clínicas e ele foi começando a ficar cansado. E sozinho ali, naquele lugar que era Oud-Robeck, que era uma área muito próxima de Rouen, parece que era um pequeno bairro da cidade, mais urbano do que o lugar de Rouen de onde ele veio. E então ele acabou sendo seduzido por aquela boemia. Ele passou a beber, a apostar, ele era viciado em jogar dominó e ele conheceu os prazeres do amor. Aí ele começou a faltar às aulas, não ia mais ao curso, abandonou os cadernos e o que aconteceu? Ele foi reprovado. Ele foi reprovado nesse primeiro exame e voltou para casa. Ele pediu para que alguém fosse chamar a mãe, porque ele estava com vergonha de entrar na casa. A mãe estava com tudo pronto para comemorar aquele dia, porque ela estava certa de que ele ia conseguir uma boa nota, de que ele ia passar, mas ele não conseguiu. A mãe então disse que entendia, que ia dar tudo certo da próxima vez, que ele não tinha passado porque certamente um examinador tinha sido mais duro. E o que aconteceu foi o que o Charles voltou para casa e dessa vez ele se dedicou com muito afinco. Se dedicou tanto, estudou tanto, que ele teve uma boa nota e conseguiu o diploma de officier de santé. Como se não bastasse isso, a mãe achava que ele tinha que ter um emprego, que ela tinha que conseguir para ele um emprego. Então existia um médico muito velhinho em Tosta, uma outra cidade bem pertinho. E então a mãe mandou o filho para lá, para que antes que o médico velhinho batesse as botas, ele já pudesse se encaminhar e se colocar lá como sucessor do velhinho. Como se não bastasse, a mãe do Charles, essa primeira Madame Bovary, ela inventou de conseguir uma esposa para o Charles. E quem ela conseguiu? Uma viúva rica de 45 anos. E, gente, naquela época, as mulheres de 45 anos, eu acho que pareciam com as mulheres de 60, 70 de hoje. Parece que era muito velhinha essa viúva. E o Charles achou que ele iria, então, poder viver bem, sem se preocupar com dinheiro, iria ter mais tempo. Mas não. A mulher era comerciante, era extremamente ciumenta. Imaginem que ela abria as correspondências do Charles. Ela queria que ele perseguisse os clientes inadimplentes e ficava escutando atrás da porta quando Charles estava dando consultas para pacientes mulheres. Ela era muito ciumenta, duvidava da fidelidade dele e quando eles estavam juntos, ela estava o tempo todo com os braços em volta do pescoço dele. Então era um amor bem sufocante. E essa então foi a introdução à parte 1 do grande Madame Bovary. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui pra mim, compartilha com seu amigo que quer muito ler Madame Bovary, mas acha chato, acha que não vai conseguir. Aproveita que eu tô fazendo essa leitura com vocês e a gente tá bem no iniciozinho. 1º de outubro, é como se o Flaubert tivesse enviado lá pra revista o primeiro fascículo, a primeira parte do grande Madame Bovary. E a gente conheceu um pouquinho da vida do Charles Bovary, do Charles. Eu espero vocês no próximo Ali nos Livros. Tchau!